Glória a Deus. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Por gentileza, tome o seu assento. Glória a Deus. Abra a sua Bíblia comigo lá no livro do profeta Ageu. Em nome de Jesus. E nós vamos ler o capítulo 2. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade tremenda de estar aqui com os irmãos nessa noite. Uma noite especial onde celebramos a Santa Ceia do Senhor. Agradeço ao Senhor pela oportunidade de poder cear com os irmãos. Isso é o ápice da nossa comunhão com o Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Porque ainda vai chegar um dia que a comunhão com o Senhor Jesus Cristo ainda será mais próxima ainda, quando para sempre estivermos com o Senhor na glória em nome de Jesus. Agradeço também ao nosso pastor, como eu sempre costumo falar, e eu não falo por costume, mas eu costumo falar, que nosso pastor sempre nos dá oportunidades de servir a Deus aqui no Ministério do Belém. Eu sou muito feliz por ter sido jovem no Ministério do Belém, porque é um lugar onde as oportunidades estão abertas para aqueles que querem servir a Deus. E isso porque os homens de Deus, na frente desse trabalho, têm esse cuidado de preparar novas gerações. Assim, agradeço bastante ao pastor Joel pela oportunidade, que é o pastor dessa igreja, e o pastor Cássio Rafa, que é o nosso dirigente aqui em Boca Raton. O pastor Cássio. Cássio é meu amigo, viu? A gente é brother mesmo. E agradeço ele pela oportunidade, pelo convite de estar aqui. Ele nos avisou domingo passado que estaríamos aqui com os irmãos. Eu fiquei muito feliz todas as vezes que eu posso estar com os irmãos aqui em Lighthouse Point, porém em Boca Raton. É uma bênção para o meu coração. Amém? Sendo que assim, agora que a gente já agradeceu todo mundo que a gente deveria, vamos debruçar a palavra de Deus em nome de Jesus. A mensagem que o Senhor colocou no meu coração essa noite, para essa noite, mas foi noite passada que Ele colocou, enquanto eu fazia a minha leitura de costume, e é importante isso na vida de um crente, irmãos, antes dele ter qualquer tipo de trabalho da casa do Senhor, é importante que você passe tempo debruçado na palavra de Deus, em oração, em meditação com o Senhor, louvando a Deus. É importante que você tenha na sua casa, durante o seu dia, durante a semana, um período onde você se separa para estar com o Senhor. Eu costumo fazer esse tempo mais extenso, todos os dias a gente lê Bíblia, fala e tal. É uma bênção, né? A gente está sempre falando com Deus, porque assim como nós temos relacionamento com as pessoas que nós amamos em volta de nós também devemos ter um relacionamento com o Senhor diário. Mas o sábado, irmãos, o sábado é um dia que, graças a Deus, a gente tem conseguido tirar para estar com Deus. Separar, meditar na palavra de Deus, meditar nos textos, e tudo que eu tenho vontade de ler, de pesquisar, sábado eu faço isso. E o Senhor tem alimentado a minha alma diversas vezes, todas as vezes que eu busco alimento na palavra do Senhor. Isso tem sido um oásis para mim naqueles dias ou naquelas semanas onde a angústia bateu mais forte. O Senhor tem preparado esse oásis no meio do deserto, que tem sido esse tempo extenso com Deus. E eu costumo fazer isso no sábado. Eu desejo que os irmãos também tenham esse dia na vida dos irmãos, esse momento onde os irmãos possam estar aí 3, 4, 5 horas com Deus debruçado na sua palavra. Vai ser bênção para os irmãos em nome de Jesus. Enquanto eu fazia as minhas leituras, o Senhor me fez perceber essa parte do capítulo 2 do livro de Ageu. E nós vamos ler, eu gostaria de dar algum contexto para os irmãos, eu não quero ser extenso, temos Santa Ceia ainda hoje. Eu creio que essa palavra vai falar muito ao coração dos irmãos em nome do Senhor Jesus Cristo. E o capítulo 2, o título que escolher para o capítulo 2, e vai até o versículo 9, é A Glória do Segundo Templo. Preste atenção nessa leitura. Do 7º mês ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: Fala agora a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: Quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? E como vedes agora? Não é esta como nada em que os vossos olhos, comparada com aquela? Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, e esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e esforçai-vos todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Segundo a palavra que concertei convosco quando saíste do Egito, e o meu espírito habitava no meio de vós, não temais,
Porque assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, daqui a pouco, e farei tremer os céus e a terra e o mar e a terra seca. E farei todas as nações e virá o desejado de todas as nações. E encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. Neste lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. Amém. Glória a Jesus. O título que o Senhor colocou no meu coração, se a gente pudesse intitular a mensagem, por que o pregador fala isso, né? Se nós pudéssemos intitular a mensagem, porque a mensagem não é nossa, quem Deus foi Deus, né? Quem deu foi Deus, né? E se a mensagem não é nossa, se eu pudesse dar um título, eu daria esse, mas se a mensagem Deus deu para você, irmão, dê o título para ela que você quiser também, em nome de Jesus. E se eu pudesse dar um título para essa mensagem, eu diria assim: é este o limite do que Deus pode fazer? É este o limite do que Deus pode fazer? E para que você entenda esse título, eu gostaria de dar um pouco de contexto para você. O profeta Ageu viveu numa fase bastante interessante do povo de Israel. Ele, juntamente com Zacarias, foram um dos profetas que cuidou, que estava em cargo da palavra que vinha da parte de Deus no tempo do retorno do povo de Israel do exílio da Babilônia. A primeira leva, que foi exatamente Zorobabel, que saiu da Babilônia e voltou para Israel, ele foi junto com esse pessoal e ele estava ali em cargo como uma voz profética naquele tempo. O capítulo 1 é muito duro. O capítulo 1 ele fala assim: olha, vocês não estão fazendo nada pela minha casa, vocês saem aí pelo dia, trabalham, trazem as coisas para as coisas de vocês e edificando a casa de vocês. Será que vocês não perceberam que vocês estão juntando as coisas num saco furado? O que vocês trabalham e fazem não dá para nada? E o capítulo 1 é uma palavra muito dura, porque ela faz essa menção de que algo estava errado na maneira como eles estavam vivendo para Deus. O capítulo 2, no entanto, ele dá essa palavra que demonstra para eles uma expectativa de Deus, daquilo que Deus ia fazer no meio do povo, e levantando a moral da liderança e do povo para aquilo que eles deveriam esperar de Deus. A palavra de Deus, irmãos, ela é bastante peculiar quando se trata daquilo que ela fala do futuro e quando ela se trata de falar ao povo. O que eu quero dizer com isso? Deus, quando está dando uma mensagem para um povo, ele fala sempre com a liderança. Deus, quando está mandando uma mensagem para o seu povo, ele fala sempre com a liderança, para que através da liderança a mensagem seja falada. O que eu quero dizer com isso? É que se há um propósito de Deus na vida de um povo, ele começa primeiro falando e tratando com a liderança. Quando a palavra de Deus vem através de Ageu, Ageu vai primeiro aos dois grandes líderes do povo naquele momento, que era Zorobabel, aquele que estava em cargo e administrando os negócios do povo, e Josué, o sumo sacerdote daquela época. E ele começa no versículo 2, fala assim, olha, no versículo 2, quem dentre vós, a que tenda ficado, viu esta casa na sua primeira glória? O que ele quer dizer com isso? Você lembra que quando eles saíram de lá, o templo foi destruído, quando eles foram mandados para o exílio na Babilônia, o primeiro templo que Salomão construiu foi destruído. E se você abrir a sua Bíblia, lá no livro de 2 Crônicas, e você começar a perceber, por volta do capítulo 7, até que tem o versículo 14, né? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, por volta daqueles capítulos ali acontece a inauguração do grande templo que Salomão construiu. E, irmão, pense num templo. Era um templo suntuoso e maravilhoso. Eram coisas que foram feitas da melhor qualidade que existia na época. Salomão, desde o reino do seu pai, se preparou para aquele momento. Você já imaginou 2 gerações de reis se preparando para uma construção? Você já imaginou a qualidade daquilo que foi feito? Quando eles falam, por exemplo, o pastor falava na semana passada, durante a nossa reunião de líderes, sobre a madeira peculiar que eram feitos os instrumentos do templo, os umbrais, o material que tinha um cheiro peculiar. Lembra disso, irmão? Mas está lembrando isso muito bem. Foi um preparo que durante anos foi tratado.
E agora Ageu, dando uma palavra de Deus, pergunta ao povo, porque nesses 70 anos que eles ficaram em exílio, existia alguns que ainda se lembravam do que era o templo antigo, muito velhinhos. E ele fala assim: vocês se lembram daquele primeiro templo na sua glória? A primeira aplicação que eu quero fazer na sua vida nessa manhã, você lembra daqueles dias onde a palavra de Deus e aquilo que Deus estava fazendo na sua vida era tão palpável e glorioso? Você se lembra daqueles dias do primeiro amor, quando as coisas eram tão óbvias e tão claras na sua mente, no seu coração, que Deus havia lhe chamado, que Deus havia lhe dado ministério, que Deus havia lhe mostrado um povo, alguma coisa para você fazer? Você lembra dessa primeira glória? Sabe qual é o problema porque ele falava isso? Porque agora eles estavam nesse momento tão glorioso e tão novo, e o fato é que eles olhavam para esse segundo templo que eles haviam construído e falavam assim: meu Deus, é só isso? É só isso? Porque eles não estavam mais como da primeira vez que eles vieram carregados e duas dinastias de reis colocaram dinheiro e esforço para que aquele templo fosse construído. Não. Agora era um povo que ganhou uma carta de alforria, de exílio. E apesar de as nações terem contribuído, nem de perto era com os milhares de pounds de ouro que Davi tinha separado para construir o templo. Nem de perto se parecia com aquilo que Deus uma vez houvera mostrado. Sabe de uma coisa? Isso serve muito para você, irmão e irmã, que saiu do Brasil e conheceu aquela gloriosa igreja, a Assembleia de Deus lá, onde um lugar como este aqui, a essa hora da noite, teria gente lá atrás entupindo esse templo para entrar. Aí você fala assim: olha, alguém se lembra da glória daquele primeiro templo? Alguém se lembra da glória daqueles dias? Alguém aqui tem saudade dessas coisas? E ele faz a segunda pergunta, na mesma pergunta, e fala assim: e como vedes agora? Você lembra daquela glória? E o que é que vocês estão vendo agora? Eu imagino os velhinhos chorando. Meu Deus! Por que isso aconteceu com a gente? Talvez tenha sido nessa época que eles se lembraram do salmo que eles escreveram no exílio. Salmo 137. Nós estamos numa terra estranha e nos pede para cantar a música da nossa terra. Mas como é que a gente vai cantar uma música da nossa terra? Como é que a gente vai cantar alguma coisa da nossa terra? E esse salmo é tão pesado que os últimos versículos falam assim: olha, que se bata a cabeça dos filhos, que se bata a cabeça na pedra dos filhos daquele que nos levaram ao exílio. Da tristeza que carregava o coração e agora voltando à sua nação e vendo que o melhor que eles podiam fazer para Deus era muito aquém daquilo que eles já tinham feito para Deus uma vez. E vem a terceira pergunta que ele ainda faz, a mesma pergunta: não é esta como nada em vossos olhos comparada com aquela? E já como se não bastasse Deus chamar a memória, como se já não bastasse Deus falar alguma coisa a respeito da memória, e ele fala assim: dá para comparar? A palavra vem através de Ageu, ela é profética para ele. Ele fala assim: dá para comparar? Dá para comparar o que a gente viveu naquela época com o que a gente está vivendo agora? Dá para comparar aqueles dias com o que nós estamos vivendo agora? Será que dá para a gente esperar que alguma coisa melhor vai acontecer do que aconteceu até agora? Será que dá, olhando a qualidade daquilo que nós não queremos fazer? Não, que a gente consegue fazer. Porque eu tenho certeza aqui que se os mesmos recursos e o mesmo tempo e o mesmo horário fossem dados para nós aqui hoje, como foi dado lá no Brasil, eu tenho certeza que se as mesmas oportunidades e a mesma maneira de fazer fosse dado, muita gente fala assim: Jesus, eu estava fazendo muito mais coisa. Alguém às vezes chega triste para mim, ou então aquela nostalgia, fala assim: rapaz, lá no Brasil a gente saía para evangelizar na rua. E era um negócio de doido, porque a gente ia pregando na rua e o pessoal aceitando a Jesus e batismo. Ah, meu amigo, era 100 todo mês.
E agora conta com tristeza, puxa, é tão difícil levar o povo para a igreja. Esse é o contexto de que Ageu está profetizando. Parece que é alguma coisa? Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, e esforça-te, Josué, filho de Zodalque, sumo sacerdote, e esforçai-vos todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. E o que Deus está falando para o povo é muito claro. Ele fala assim, olha, vamos começar pelo seguinte, comparou, não tem nada a ver, vamos começar pelo seguinte, esforça. Arregaça a manga, vamos trabalhar. Olha, vamos em frente. E eu fico pensando que o povo deve estar pensando, tá bom, nós vamos em frente, nós já saímos do exílio e viemos aqui. Eu já não caí como o resto do povo dessa terra, de pegar e abandonar a fé de uma vez por todas, e eu estou me esforçando, Jesus. Eu estou me esforçando. No caso ainda mais específico, nós viemos domingo à noite numa igreja, num templo, que nós gostaríamos de estar em outro lugar, nós estamos nos esforçando. O esforço não falta. E Deus começa a olhar para ele e fala assim, prometeu, olha, não esqueça do principal, hein? Eu sou convosco. Não esqueça do principal. Sabe uma coisa que não mudou do Brasil e não muda aqui? Deus é com você. Sabe o que não mudou naquela época onde as coisas eram maravilhosas e aconteciam no estalar de dedos na sua frente? É que o mesmo Deus que foi com você naqueles dias é o mesmo Deus com você hoje. Que aquele mesmo Deus que fez maravilhas naquele templo suntuoso e maravilhoso, é o mesmo Deus que faz coisas maravilhosas, guardando a sua alma na presença dEle, todos os dias, nesses dias de dificuldade que você tem. Versículo 5. Segundo a palavra que concertei convosco, quando saístes do Egito, e o meu espírito habitava no meio de vós, não temais. Aí sabe o que Deus lembra? Sabe o que Deus lembra, pastores? Deus lembra assim, olha, eu sou com vocês, não é desde a época das coisas gloriosas, não. Não é desde essa época, não é desde os dias onde que as coisas aconteciam daquela forma maravilhosa, não é desde essa época que eu sou com vocês. Eu sou com vocês desde quando eu tirei vocês do Egito. Desde aquele dia que eu salvei vocês é que eu sou com vocês. Vocês ficam lembrando do templo de em que ou aquele dia que você chegou na frente e falou assim, Senhor, por que eu estou chorando? Tem um gozo dentro da minha alma, desde esse dia Ele é com você. Ponto e vírgula, não tem mais. Não precisa ter medo não. Versículo 6, e eu vou devagarzinho assim, a gente vai chegar onde Jesus quer, amém? Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, daqui a pouco, e farei tremer o céu e a terra e o mar e a terra seca. Sabe aquela coisa gloriosa que vocês viram um dia? Daqui a pouco, vai ver de novo. Daqui a pouco eu mando de novo. Daqui a pouco acontece de novo. Daqui a pouco a terra treme de novo. Daqui a pouco eu abro as comportas de novo. Daqui a pouco uma coisa nova acontece de novo. Versículo 7. E farei tremer todas as nações e virá o desejado de todas as nações. Nós ficamos olhando para o passado e pensamos nos dias de glória. E esquecemos que a glória maior ainda está para vir, quando o Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, exaltar o seu nome sobre a terra, através da sua igreja e daquilo que Ele ainda tem para fazer, em nome de Jesus. E encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Versículo de número 8. Minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor
dos exércitos. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Tem gente que fala assim, Senhor, a gente não consegue mais aqui porque o nosso recurso aqui é menor do que no Brasil. A gente tem menos membro aqui para dizimar da oferta, então para a gente fazer as coisas é mais difícil. Sabe o que Deus está falando para vocês? Que dele é a prata e o ouro. Ele nunca dependeu de dinheiro para fazer nada. Que ele é quem tem o controle de todas essas finanças. A questão não é dinheiro. A questão não é a sua quantidade de ouro que você tinha. Olha a expectativa deles lá em cima, mais uma vez, lá no versículo 2. Quem se lembra da glória daquela casa? Lembro? Era tudo ouro, era tudo prata, era tudo da melhor qualidade. Pois é, isso não tem nada a ver com o fato de vocês estarem vivendo o que vocês estão vivendo agora. Isso não tem nada a ver com o fato de vocês estarem vendo as coisas que vocês estão vivendo agora. Versículo 9. A glória desta última casa será maior do que a primeira. Diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. No versículo 9, Deus está falando assim. Você está tendo expectativas a partir daquilo que você consegue fazer para mim. Você está tendo expectativas daquilo que você consegue apresentar para mim. E desde quando, crente, alguma coisa que nós apresentamos para Deus é o limite da glória dele para poder operar alguma coisa? Desde quando foi que Deus fez alguma coisa através do nosso recurso? Eu gosto de lembrar da história de Abraão. Abraão, para mim, é um exemplo, irmão, por isso que ele é o pai da fé. Aquele homem com 75 anos de idade, já disse isso algumas vezes, você já deve ter me ouvido falar. Chega a um profeta, ou a palavra de Deus vem a ele de alguma maneira que a Bíblia não expressa como é. Não fala se é um profeta, não fala se é uma voz do céu, não fala. A palavra de Deus vem a ele e fala assim, olha, Abraão, é o seguinte, sai do meio da tua parentela e vai para uma terra onde eu mostrarei, e eu vou fazer de você uma grande nação. Que jeito! Com 75 anos de idade, que jeito! A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Vocês não viram a glória ainda que eu tenho para mostrar? Vocês acham que vocês viram lá no passado. Vocês não viram a glória que eu tenho para mostrar para vocês ainda. Aí você fica falando assim, que jeito, Senhor? Somos brasileiros, imigrantes, num país fora da nossa nação. Nossa condição aqui não tem nada a ver com a condição que tinha lá. Mas quem falou? Foi Deus que falou para você ou foi um homem que lhe prometeu? Quando Deus lhe chamou para essa terra, você veio para quê? Com um propósito divino ou com um propósito das suas mãos? Quando nasce Jesus de uma virgem no meio de Belém, lá em Belém, e vai morar em Nazaré, faz sentido para o destino que ele tinha? Não. Quando ele morre na cruz do Calvário, os discípulos saem um para cada lado. Ninguém sabia o que estava acontecendo, mas ao terceiro dia ele aparece vivo. E aí, a glória da segunda casa é maior do que a primeira ou não é? Aquilo que ele oferece, o projeto de vida que ele tem, é melhor do que o nosso ou não é? O desejado das nações vem. O desejado das nações vem. Para a glória do seu santo nome. Há uma promessa de Deus para ser cumprida nas nossas vidas e na vida dos nossos filhos. Há algo de Deus para ser promovido nas nossas vidas e na vida dos nossos filhos. Que quando acontecer, você vai falar assim, aquilo não era glória, glória é isso agora. Aquilo era apenas um sabor do que aquilo que nós estamos vendo agora. E eu creio tanto nisso, que é por isso que a mensagem que o Senhor colocou no meu coração foi uma pergunta. É só isso que você acha que Deus pode fazer? Esse é o limite das mãos de Deus para você? Sabe por que às vezes é? Porque a maioria das vezes nós estamos pensando que já vimos tudo. Que já vimos tudo na obra de Deus. Que já vimos tudo no trabalhar de Deus. Que já enxergamos tudo aquilo que Deus pode fazer. Eu tenho uma palavra de Deus para você. O melhor de Deus ainda está por vir. Aquilo que Deus tem de melhor para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, para os seus negócios, para o seu ministério. Aquilo que Deus tem para você, o melhor dele ainda está por vir.
É por isso que agora faz sentido o que ele exige de Zorobabel e de Josué. Esforça-te. Eu conversava com um dos nossos irmãos nessa manhã e falava para ele, assim, olha, é claro que Deus te deu um dom natural. É claro que Deus colocou alguma coisa fantástica na sua vida para que você faça. Como é que você está tratando aquilo que Deus te deu natural de forma intencional? Deus te chamou para um ministério, é óbvio que Ele te chamou. Quando você pega o microfone na mão, você tem unção, você tem graça, você fala das coisas de Deus, amém. Quando você faz alguma coisa ou fala com alguém, quando você canta, quando você toca, é óbvio que existe um talento natural que Deus colocou no seu coração e você passeia naquilo. Há coisas que nós olhamos para a nossa vida e falamos assim, é óbvio que Deus me deu isso aqui para fazer, porém, o que de intencional você tem feito para melhorar aquilo que Deus lhe deu? Deus lhe chamou para pregar, você tem facilidade com as palavras? Quanto tempo você passa estudando a palavra que Ele te disse para pregar? Deus te deu um talento natural para a administração da casa do Senhor? Glória a Deus! Quanto tempo você passa se dedicando para aprender como é que melhor se administra? Deus te chamou para um trabalho diaconal da igreja? Glória a Deus, isso é uma bênção. Quanto tempo você passa entendendo o que faz um diácono? Por isso que ele fala, você está contente, Zorobabel e Josué, com isso que aconteceu. Olha a tristeza dos velhos que já viram mais. Esforça-te. Vamos trabalhar. Capítulo 7, se não me engano, de Zacarias, quando Zacarias também está profetizando para Zorobabel, ele fala assim, olha Zorobabel, quem é aquele que despreza o dia das coisas pequenas? Quem é aquele que é doido de desprezar o dia que as coisas estão acontecendo de maneira pequena? Quem é o doido daquele que pegar e tratar aquilo que é menor na casa de Deus para fazer, porque isso não leva a lugar algum? Eu vejo muita gente parada por conta que não aceitou que as coisas grandes na obra de Deus começam com as pequenas. Que as grandes coisas que se fazem para Deus começam com as pequenas. Quer o exemplo maior? O Filho de Deus nasceu na família de um carpinteiro e foi colocado numa manjedoura. O Filho de Deus, para o seu ministério de mudar a história da humanidade, começou chamando pescadores não letrados da faculdade de Jerusalém. E o Filho de Deus, quando ressuscita, aparece primeiro a uma mulher que não podia nem dar o seu testemunho na corte naquela época. Jesus não desprezou o dia das coisas pequenas. E quando ele aparece aos seus discípulos e dá poder a eles a ir pregar pelo mundo e fazer coisas maravilhosas, quando ele fala para eles aquilo que ia acontecer, e você olha o dia de Pentecostes, só quem é crente para entender o que acontece. Só quem é crente para olhar aqueles 120 homens e mulheres mudarem a história da humanidade por conta de uma palavra que foi plantada no seu coração para que aquilo acontecesse. Eu queria contar um rápido testemunho antes da gente começar a terminar. E eu queria fazer uma oração para você de novo. Eu estou sendo bem breve porque nós temos Santa Ceia ainda. No ano de 2013, eu estava fazendo 5 anos de casado. E eu saí com a Aninha, a gente foi passear, não foi 2014. Deixamos o Noah na casa dos avós postiços dele, do irmão Lopes da tia Cris, e fomos a Chicago passear. No domingo de manhã nós precisamos ir para o culto, o pastor Jader nos tratou muito bem, a Aninha na verdade não queria muito ir para o culto no domingo, falou assim, vamos aproveitar esse final de semana, a gente não vai a lugar nenhum. Mas a gente chegou em Chicago, o pastor Jader nos abraçou com tanto carinho que ela olhou para mim e falou assim, acho que é melhor a gente ir no culto domingo, né? Falei, vamos no culto domingo. Ela logo de manhã no domingo saiu para comprar algumas coisas que ela queria e eu fui com ela. Nós compramos na loja e no retorno eu percebo um mendigo na rua. E o mendigo estava pedindo dinheiro de uma forma bem diferente do que mendigo geralmente faz. Ele estava falando assim, olha, meninos e meninas, fiquem na escola, senão vocês vão acabar como eu. Não faz assim não, olha, obedece o papai e a mamãe, senão você termina como eu. E eu falei assim, eu vou dar uma palavra para esse mendigo aqui, estou tão animado. Final de semana, preguei para muita gente aquele final de semana, acho que eu falei de Jesus para umas 8 pessoas lá em Chicago só, foi uma bênção. Falei assim, esse vai ser o último, depois eu vou para o culto e meu voo é 2h. Passei por ele e falei assim, olha, o senhor parece estar com fome, né? Eu vou ali comer alguma coisa, o senhor quer comer? Ele falou, quero o número 8 no Dunkin' Donuts. Eu falei, rapaz sabe as coisas que ele quer, né? Entrei no Dunkin' Donuts, eu fiquei olhando para o menu. O número 8 realmente parecia muito bom, peguei o número 8 para mim também.
Enquanto estava ali na fila, eu comecei a ensaiar junto com a Ana, né? Falei assim, vou chegar para ele, vou falar assim, olha, isso aqui resolve o seu problema pela manhã, mas você precisa de pensar como é que você vai resolver o seu problema pro resto da vida. Para resolver o seu problema pro resto da vida, eu vou te apresentar Jesus. Jesus é a melhor pessoa, e aí eu vou, o que Deus me colocar no meu coração. Já deixa eu ensaiar a primeira parte, né? Porque primeiro é inglês, tem que ensaiar, então, para ficar melhorzinho, senão ele não vai entender nada do que eu vou falar. E segundo, eu quero ser eficaz no que eu vou fazer, né? Eu vou me preparar para esse momento daquilo que eu vou fazer. Cheguei, eu peguei o saquinho e falei assim, isso aqui vai ser uma coisa simples, quem sabe hoje eu faço alguém chorar. E senti a presença de Deus no coração dele. Cheguei para ele, como ensaiadinho, como um menino com lunchbox, né? Falei assim, olha, isso aqui resolve o seu problema para hoje de manhã, né? Comecei a falar para ele. Ele olhou para mim e falou assim, você veio aqui falar de Jesus para mim, né? Sim, vim falar de Jesus para você, eu conheço Jesus. Aí eu fiquei com aquela cara de ué. Falei, como assim? Você conhece Jesus? A condição sua não bate com o que você está falando. Ei, tem gente que olha para você e fala assim, sua condição não bate com o que você está dizendo para mim. Você fala que você é de uma igreja de poder, mas a condição daquilo que você conta para mim a respeito de como vocês vivem não bate. Não está batendo, tem alguma coisa que não está batendo. Tem gente que não tem a mesma paciência para você de esperar. Mas Zorobabel, Deus está falando para você, olha, esforça-te. E aí ele continuou dizendo para mim, olha, é o seguinte, eu vou te contar a minha história rapidinho. Na cadeia eu conheci Jesus, eu passei 20 anos na cadeia, cometi um crime hediondo e passei 20 anos na cadeia. Na cadeia eu fui abusado, na cadeia eu fui maltratado, mas na cadeia eu conheci o Senhor Jesus. E lá na cadeia, o Senhor Jesus Cristo me perdoou dos meus pecados. Ele mudou a minha vida, a perspectiva da minha vida. Hoje eu sou crente. Eu saí da cadeia. E eu fui procurar trabalho. Sabe de uma coisa? Jesus me perdoou, mas a sociedade não. Jesus me perdoou, mas as pessoas não. E todas as vezes que eu deixo o meu currículo para ser contratado por alguém, a hora que eles puxam o meu background check, eu não consigo trabalho em lugar nenhum. Porque isso é uma mancha em mim que a sociedade não apaga. Mas Jesus apagou. Então você saiu de lá de dentro para vir aqui fora me trazer esse lanche e orar por mim. Posso eu orar por você? Há muita gente olhando para nós, achando que nós somos um movimento temporário e passageiro. Eles mal podem esperar a glória dessa segunda casa, transformando o próprio tecido com que esse país é feito, para a glória do nome de Jesus. Deixa eu orar por você. Irmão, me ajuda aqui com o piano, fazendo favor? Fique de pé, por gentileza. Eu quero ser bem prático hoje à noite, como eu tenho sido até agora nessa mensagem. Número 1. Você está cansado da mesmice e acha que é tudo isso que você pode fazer. Não é, Deus tem mais. E Deus quer te encher de paciência hoje para aguentar até a próxima etapa da jornada. Vem aqui na frente, eu quero orar por você. Segundo, Deus tem mais. E você acha que as coisas que as outras pessoas têm ou viveram é melhor do que as suas. Você não viu nada. Vem aqui na frente, eu quero orar por você. Você entende que tempos e etapas precisam andar conforme a sua inteligência das coisas. Não é? Vem aqui, eu quero orar por você. O sangue de Jesus nos comprou e nos deu poder para alcançar tudo aquilo e muito mais do que nós imaginamos. Precisamos de paciência para passar esses dias. Esforça-te, Zorobabel, esforça-te, Josué, e todo o povo de Israel. Esforça-te, porque o Senhor quer levar você muito além do que essa circunstância que você está vivendo, para a glória do nome de Jesus. Pai, glorifica o teu nome, Jesus, porque o Senhor tem chamado os teus filhos, ó Pai, a um relacionamento íntimo com o Senhor. Nós claramente, Senhor Pai, estamos entendendo a chamada e os tempos que estamos vivendo. E nós cremos na Tua palavra, Senhor Pai, acima da nossa inteligência com as coisas, acima daquilo que nós enxergamos das coisas, acima daquilo, Pai, que nós temos entendimento das coisas, ó Pai.
O nosso problema não é ouro, não é prata, Senhor Pai. O nosso problema, Senhor Pai, não é compreensão nem inteligência das coisas. O nosso problema é que às vezes, ó Pai, nos falta fé de que só isso pode gerar a glória que o Senhor promete. Mas nessa manhã nós estamos nos rendendo diante do Senhor, Pai, dizendo que nós cremos em nome de Jesus, que só isso vai gerar muito mais, porque só isso traz o desejado das nações, que é muito melhor que o ouro e que a prata que Davi ofereceram para o Senhor, porque aquilo que vai passar nesse templo é o próprio Filho de Deus para transformar as vidas de todos aqueles que nós tocarmos em nome de Jesus. Recebe, Senhor Pai, a nossa vida, Jesus, e recebe esse tempo, Pai, que nos entregamos diante do Senhor, para viver tudo aquilo que o Senhor prometeu para nós, para a glória do nome do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. E nós te pedimos agradecidos em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, Senhor, e eu te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, Senhor, e eu te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti eu te louvarei. Somente a ti, Jesus. Aleluia. Glória ao teu nome, Jesus.